O Primo Rico fez uma postagem no Instagram dele que a gente achou um pouco interessante para mostrar para vocês aqui e saber se ele está certo, se ele está correto nesses dados que ele levantou lá no Instagram dele. Então, deixa aqui nos comentários como é a realidade de vocês baseado nessa notícia que ele postou lá no Instagram dele. Bora ver com a gente? Olha só, pessoal, ele postou: quanto de dinheiro você precisa para sobreviver? Ele, né, de acordo com o Serasa, né, como o Serasa diz, o brasileiro gasta em média R$ 3.520 por mês, enquanto isso o salário mínimo é de R$ 1.621. E olha só os dados, né? Ó. Segundo a pesquisa, esses gastos médios do brasileiro: supermercado, R$ 930, moradia, R$ 1.100, contas básicas, R$ 520 ao mês. São só essas três categorias representam mais de 50% dos gastos. E são os mais difíceis de cortar, de fato. Como é que você vai cortar a moradia? Né? Ah, vou morar no local, às vezes um bairro mais pobre, só que é muito mais perigoso, talvez muito mais distante do seu trabalho, muito mais distante de um local que você precisa estar sempre em movimento, mais distante de um ponto de ônibus, mais distante de um metrô, por exemplo. Então, assim, fica ruim você cortar. Cortar supermercado, vai comprar o quê? Vai cortar o que mais? O cara vai comprar o arroz, o feijão, o básico dos básicos, vai cortar o básico ainda, né? E, tipo, como é que... E realmente são gastos difíceis, né? Aí, ó, moradia, 1.100, supermercado, 930, contas básicas, R$ 520. Contas básicas, provavelmente, uma saída, um lazer, uma coisinha ou outra aqui, que a pessoa pode fazer, né? Contas de água e luz, né? Água e luz, internet, né? Essas também podem ser as contas básicas que ele quis incluir aí. E só essas três contas básicas já dá aí 2.550. Já ultrapassou o valor do salário mínimo. Exatamente. Já ocupa 57% do orçamento do brasileiro. Só isso. E aí, ó, continua, tá? O BO ainda é maior, né? E ainda tem educação, 620, saúde, 540, compras gerais, 390, transporte, 350 e lazer, R$ 340. Assim, lazer é luxo, né? Eu acho que é um luxo você ter um lazer assim para gastar isso aqui. Geralmente eu e Jéssica tenho o nosso lazer às vezes assim, tipo final de semana, a gente tira um sábado à noite para sair, um domingo à noite para sair, então toma um sorvete, às vezes só sai para uma praça mesmo, para ficar olhando pro tempo. Mas tipo assim, um lazer mesmo a gente não tem. Ah, uma viagem, uma coisa, isso aí tipo, foge da realidade. E vocês podem ver, né? Educação, R$ 620. Educação para quem tem filhos que estudam em escola particular. Não é o nosso caso, apesar de Esté, a nossa filha, ela estudar numa escola que ela é praticamente assim particular, mas é uma escola filantrópica. Então, assim, é uma instituição católica, né, de freiras, que é lá da Itália, que tem algumas unidades em algumas partes do Brasil, tem aqui na nossa cidade, tem em São Paulo também, que eles que bancam a educação. Então a gente não paga nada, mas também não é tão simples de entrar lá. Eu tive que dormir uma noite inteira para poder conseguir a vaga de Esté lá nessa escola. E esse valor da educação que ele colocou, 620, ainda está baixo. Tá muito baixo. Porque aqui na nossa cidade eu conheço escolas de ensino infantil, que no caso é o Estetá, que a mensalidade às vezes já é R$ 1.000, tá? R$ 1.000 aqui ainda colocou baixo. Então, assim, veja como é um valor alto, tá? Eu já pesquisei outras escolas. Tem uma escola aqui na minha cidade que a gente queria muito colocar estética. Na época ela ia fazer o Infantil 2, eu me informei, era 450 a mensalidade. Então imagine hoje, que ela já vai quase pro primeiro ano. Então assim, aquele até ainda tá sendo generoso. Generoso, aí, 620. Tá sendo generoso com esses gastos. E a gente só resolveu reagir a esse post dele porque meio que ele colocou um dado geral do Brasil. Isso assim não é uma realidade mesmo em todo mundo, tá? E assim que ele postou, eu enviei pra Eduarda Dardal, eu já tinha visto. Eu digo, é interessante a gente reagir no canal, da gente comentar, porque a gente vê um pouco da realidade que nós vivemos, né? Do pouco que a gente tem para viver com tantas coisas para fazer. Ó, por exemplo, ó, 540 saúde mês, tipo, e nós não paga plano de saúde. Então, assim, Esté, Ellen, no caso, nós falamos até num vídeo aqui, nós falamos que o plano de Ellen, já só o plano era 300 e pouco. Então, se fosse a família, muito mais que isso. E quando eu estava trabalhando numa empresa que tinha um plano, era R$ 500 que descontava todo mês do meu salário. Porque estava eu incluso, estava a Jéssica, Esté e Ellen, estava incluso no plano de saúde. Então era R$ 500 que descontava meu salário. Então se o meu salário era 1.621, menos 500, 1.100. Mas nós temos aí o INSS também, que descontava mais R$ 120. E aí já caiu para quase R$ 900 o salário. Então, ou seja, se fosse para mim poder ter só o salário limpo sacudido, eu ia receber uma média de 900 a 800 por mês para incluir um plano de saúde.
Então, gente, tipo, realmente era 500, mais 500 para quem tem, no meu caso era 500 e pouco. Empresarial, né? Empresarial. Mas assim, você vai fazer individual, é bem mais caro, né? Pra minha idade, já acho que já tá pra lá de R$ 600. Se eu for me informar, se de Ellen tá 300, o meu já tá acho que uns 500 e pouco a R$ 600, o plano de saúde. Então, assim, na nossa realidade, se fosse para colocar nós todos no plano individual, eu acredito que já ia passar aí dos R$ 1.000. Exatamente. Com certeza. Ó, compras em gerais, 390, então provavelmente aqui coisinha que você vai comprando durante a semana, comprando, uma coisa ou outra. Então a gente não chega a calcular muito bem o que a gente sai comprando, mas provavelmente pode bater e sair, ou até mais talvez. Transporte, né, R$ 50, como eu rodo com música de aplicativo, meu gasto médio em mês está em torno de 400 e pouco de gasolina, já que eu rodo quase todo dia. Então, assim, e 400 por quê? Porque minha moto é uma moto mais econômica, o tanque é menor, então, tipo, para encher o tanque é R$ 20, mas se fosse uma moto maior e tudo, com um tanque maior, seria R$ 60, né? Para encher o tanque. Cortando aqui, que eu leio esse comentário que eu achei interessante, que esse rapaz colocou, né? Supermercado 930, qual supermercado é esse? Tudo por R$1,99. Cara, ele tá achando barato o supermercado por 930, né? Nós já achamos assim, alto, vendo o valor do salário, essa pessoa que achou um valor baixo. Provavelmente porque ele gasta mais do que isso. Mais do que isso. Então, realmente, você vê aí, né, que como tá difícil. Exatamente. Lá vem, né, aí ele colocou, né, sobrou alguma coisa? Pra maioria, não. Não sobra. Não sobrou, então, né? assim, tipo, a Jéssica tá batendo martelo aqui para as contas que a gente tá ainda desse mês, que tá terminando ainda. Então, tipo, eita, como é que vai incluir, como é que vai puxar? E mesmo eu trabalhando em 2 empregos antes, também era muito estressante, porque não sobrava. Era tipo, juntando os 2 trabalhos, eu tava recebendo uma média de 2.600 por aí. Mas mesmo assim não sobrava. Não é porque a gente faz conta, faz dívida. Não, gente, é porque realmente é pouco. Ele vai chegar nessa parte aí, que até a gente tava comentando aqui. Vamos lá. Somando tudo, R$ 4.790. O custo médio calculado é de 3.520, porque nem todo brasileiro paga todas essas categorias. E quem tenta pagar todas se endivida. Então, exatamente. Foi esse ponto aí que eu comentei com o Eduardo, né? Que tipo, nós hoje, a nossa realidade, a gente só dá para pagar as contas básicas. Água, luz, internet, aluguel, feira e transporte, né? É o básico que dá pra gente pagar hoje. Se eu fosse pagar um plano de saúde, se eu fosse pagar escola particular, esse negócio de gasto extra aí que ele colocou, tudo isso a gente teria que se endividar. Muitas vezes nós já chegamos até a fazer empréstimo para suprir algumas dessas necessidades. Tipo, eu lembro uma vez, só para terminar aqui, eu lembro uma vez que a gente queria muito ter um terreno. Muito queria ter um terreno, queria porque viu os outros terem, a gente queria que ter. Só que nós não tínhamos condição para isso. Foi o que a gente fez. A gente foi lá, com todo o sacrifício do mundo, conseguimos dar entrada no terreno. Vou dizer, dar entrada, nem ter um terreno. Pagamos a primeira, tudo bem. Prestação era R$400, né? 380 a 400. Pagamos a primeira, a segunda, ok. Na terceira já não dava, não, gente. Não dá, Eduardo, para a gente pagar é alta, a parcela não dá nada. Ou seja, tivemos que abrir mão e perdemos o que a gente já tinha pago. Porque a corretora que a gente comprou lá, né, não devolvia o valor que a gente pagou. Então a gente meio que se endividou, acabou perdendo esse valor, que se fosse na época poderia até ter investido esse valor, para poder ter algo. Então, às vezes, hoje, nós, os brasileiros, eles sempre vão procurar se endividar para poder ter algo. E isso envolve questão de casa, financiar, questão de carro, né? Ter algo melhor para a vida. Isso eu não julgo, acredito que a gente nem deveria julgar, porque assim, se a gente trabalha para ter algo melhor, mas se o salário não dá, a gente vai querer fazer de tudo para ter. Então, assim, é difícil, Então, quem realmente não tem condição, recebe só aquele saláriozinho, para tentar ter essas outras coisas, se endivida, e não é fácil, porque a gente vive essa realidade, tá? A gente ainda tá aqui embaixo, a gente tá vivendo ainda tudo isso. Apesar de a gente estar em movimento, teve uma pessoa até que comentou aqui no nosso canal, em um último vídeo, da gente assim, vocês têm que agradecer por vocês conseguirem comer carne hoje, porque no passado eu não conseguia comer carne, as pessoas, era mais precário, né, você ter acesso a isso. Mas em compensação de talvez um ou outro conseguir comer carne, tudo é mais caro. Então o salário não consegue bancar com tudo. Então a gente consegue comer uma carne, mas a gente não consegue ter uma casa, não consegue ter um terreno, não consegue ter um carro, a não ser que entre em dívida. Em compensação, a gente tem que entrar em um emaranhado de dívida para poder achar que tem alguma coisa. Então, às vezes o cara tem um carro, mas o carro ainda não é dele, é do banco. O cara tem uma casa, mas a casa não é dele, ainda é do banco. Então, assim, se você não paga, você perde a casa, perde o carro. Então, assim,
você vive às vezes a pessoa quer viver uma vida de status. Tem até, eu não vou citar o nome da loja, mas aqui na nossa cidade tem uma loja de celular que você compra o celular por boleto. Não precisa você ter cartão de crédito, precisa você pagar a ficha Pix, não, é no boleto. Só chegar lá e pegar. Mas tem uma coisa, se chegar a data, você não pagar, eles bloqueiam seu celular, né? Tem um aplicativo que parece que é uma lei que isso não pode mais acontecer, mas tem um aplicativo, quando chegar a data de pagamento, você não paga, o aplicativo ele meio que trava o seu celular. E tipo, é só chegar lá e pagar. Então assim, lá nessa loja você só precisa, caso você queira um iPhone, é precisar do seu nome limpo, mas caso contrário, qualquer celular, Android, Samsung, você só pega. Mas às vezes, Eduardo, essa é a única alternativa que a pessoa tem. Às vezes ele tem um aparelho, não tem um cartão de crédito, às vezes não tem crédito, às vezes não tem um dinheiro para comprar, às vezes é o único meio e ela acaba tendo que se submeter a isso. Então, comprar uma casa, às vezes também realmente é financiando, comprar um carro é financiando. A gente não julga, gente, porque às vezes a pessoa quer ter alguma coisa, às vezes ela necessita, por exemplo, gente, não precisa de um carro. Né? São duas meninas, a gente não pode andar com elas nessa moto. Então, assim, mas eu não tenho condição de chegar lá num carro, vou financiar um carro. Eu não quero fazer isso. Então, tipo, eu prefiro juntar o dinheiro, comprar a bicha, vai cada um. Mas eu posso mudar de ideia lá na frente, ninguém nunca sabe. Mas, assim, pessoal, é difícil. Então, realmente, quando o cara for tentar pagar tudo, querer viver uma vida mais confortável, ele vai entrar em uma maranhada de dívida gigantesca. Os dados também dizem que o custo de vida muda muito, depende de onde você mora. Supermercado no Sul, 1.110. Supermercado no Nordeste, 780. Moradia no Sul, 1.310. E moradia no Nordeste, 800. Mesmo país, realidades completamente diferentes. Ele ainda está sendo generoso, como a gente fala. Isso é uma realidade, que ele falou. A gente viveu na pele isso aí. Isso, né? A gente morou um tempo em Goiânia e realmente o supermercado era um pouco mais... A gente sempre manteve em qualquer lugar. Lá em Goiânia a gente conseguia fazer 500 e pouco, até 600 reais em feira. Mas por quê? Porque o salário era um pouco maior. Porque em cidade grande, geralmente o trabalhador não vai receber tipo só 1.621. Ele vai receber um pouquinho a mais. Então onde eu trabalhava tinha insalubridade, tinha assalubridade, outra coisa lá. Eu sei que no total meu salário ia para quase 2.100 reais. Mas o salário mínimo era 1.200, 1.300 na época. Mas na carteira era a cidade 1.500. Então eles davam a mais em cima sobre esses 1.500. Então dava um pouquinho a mais, então a gente conseguia fazer uma feira de 600 reais. Mas em compensação, a casa que a gente morava tinha rato, goteira, quando choveu lá, parecia um dilúvio dentro da casa. Para a gente morar numa casa mais decente, a gente precisaria desembolsar em torno de quase R$1.000 só de aluguel. Porque cidade grande, o aluguel é muito mais caro. A gente pagava 400, porque a casa realmente ela era muito complicada, a casa. E assim, a gente rodou muito lá pra trás de casa e as casas eram tipo acima de R$800 o aluguel. E tipo, nós tivemos, vamos dizer assim, essa crise, digamos assim, de identidade. Quando a gente chegou lá e viu os aluguéis desse preço, eu disse, cara, como é caro. Lá na nossa região não é esses preços, né? Lá os aluguéis são muito bem mais em conta. E realmente, isso é verdade que ele colocou, que realmente pro lado do sul tende a ser mais caro. Aqui no Nordeste realmente tende a ser mais barato. Inclusive no vídeo que a gente comentou aqui falando o preço do nosso aluguel, tem esse vídeo aqui no canal, se você também quiser assistir, que a gente falou o nosso custo de vida, a gente mencionou quanto que a gente pagava de aluguel e muitas pessoas disseram, cara, é de graça esse valor. Mas aqui em no mínimo é 800. Vale lembrar, em compensação, o salário aqui é o salário limpo e sacudido. E os cabos ainda querem explorar. Então, assim, tipo, lá no Sul, essa vantagem, entre aspas, porque a empresa vai sempre pagar um pouquinho a mais. Só que, lógico, você vai pagar mais porque às vezes a empresa é muito mais distante, você tem que pegar 2 ônibus. Lá em Goiânia, na minha primeira empresa que eu trabalhei, eu pegava 2 ônibus. Então, assim, tem a vantagem e a desvantagem. Mas aqui no Nordeste, pelo menos, onde eu já trabalhei, as empresas que eu já trabalhei, é só o salário, 1.620. E tem desconto. E muitas vezes, desses 1.620, você tem que estar tirando para pagar as suas passagens para ir trabalhar. Exatamente. Se você não tiver um transporte. Não tem transporte. Eu digo porque eu trabalhava num lugar, numa loja, e eu só recebia o salário seco. E eu tinha tirado o meu salário, o dinheiro para mim trabalhar. Ela pagava para trabalhar, ela. Então, assim, e tipo, gente, é exploração total. Então, assim, mas aí vocês pagam 300 de aluguel, mas o salário é só o salário. Mas aí vocês fazem, tipo, 500 reais de aluguel não dá, ou 100 reais de feira não dá para comer, realmente não dá. Mas é o que dá para fazer, porque o salário é só isso aqui, entendeu? É só isso, mais nada, não passa disso. Mesmo país, realidades realmente completamente diferentes, né? Basicamente, onde você nasce define quanto você paga para viver. Então, Centro-Oeste, 590, Nordeste, 420, diferença de 170 reais. Educação Nordeste, 730, ou Sudoeste, né? Sudeste. E Norte, no caso, 420. Mas, como eu falei, é generoso e não é realmente um dado taxativo. É isso, pronto, no Nordeste. Não, vai mudar muito.
Lógico, se o cara for morar numa capital tipo Fortaleza, o salário também vai ser um pouco a mais e tudo, mas é uma cidade grande, como eu falei, né? Tem essa complexidade, você ir para um trabalho, transporte, tudo isso, né? E Sul, 410 e Nordeste, 270, no caso de transporte. Aqui onde eu trabalhava, a empresa ela dava, a call center, ela dava o vale transporte. Descontado, seu salário, obviamente, mais de R$90, né? Pronto, aqui na nossa cidade, essa empresa que era trabalhava era a única que tinha, assim, esses benefícios, porque as outras não tinham nenhuma. Tem não. A não ser que trabalha numa empresa multinacional, como eu trabalhei tipo Atacadão, eu já trabalhei no Atacadão, como empacotador, lá também tinha, vale transporte, essas paradas todas. Mas... Então aqui, vamos lá. Além disso, 19% dos brasileiros acham fácil gerenciar pagamentos, despesas do dia a dia. Enquanto isso, de 8 em cada 10 pessoas estão lutando para fechar o mês. É como a gente, nós luta todo mês. Né? Antes de gravar esse vídeo, nós estávamos aqui discutindo como é que vai fechar o mês sem ser no zero. E como eu falo, não é tipo porque a gente quer ou porque a gente faz dívida. Não, é porque não dá, gente. De fato é luta, é constância. Mas não é motivo para se desanimar, enfim. Se você tem formas de você conseguir sair disso, você sai. Se não fosse o YouTube aqui, se não fosse outras coisas que a gente faz, meu Deus, para poder fechar o mês era puxado. Então, assim, e aqui logo depois vai falar do Flimpless, né? Mas aqui tem uma parte interessante. Você não tem problema de disciplina, tem problema de imagem, você tem problema do que entra na sua conta, né? O primeiro passo é entender que conhecimento financeiro não é luxo, é sobrevivência. Pode voltar aí. Então, assim, primeiramente a gente tem que entender o quê? Não, eu não vou saber sobre finanças porque isso é luxo. Isso eu não quero saber. Não, gente, não é sobre isso. É sobre você procurar saber sobre finanças. Porque a partir do momento que você começa a conhecer sobre finanças, você começa a conhecer como organizar, como evitar dívidas, como quitar dívidas que você acumulou. Tudo isso é importante. Eu digo porque a gente viveu isso na prática. Eu era pessoas que faziam muitas dívidas, eram pessoas que não sabiam como fazer uma renda, éramos pessoas que só sonhavam e ficavam satisfeitos com aquele saláriozinho do mês. Foi a partir do momento que a gente acordou que a gente disse, cara, agora a gente tem que conhecer sobre finanças, a gente tem que organizar a nossa vida que está muito bagunçada, a gente tem que começar a guardar dinheiro, tem que começar a investir, tem que começar a realmente ter vamos dizer assim, ter uma forma de dizer assim, cara, eu vou dar certo em alguma coisa. Eu vou sair dessa realidade. Porque as pessoas vivem essa realidade aqui e a gente não julga, não critica, porque é a realidade que ela tem, infelizmente, vive essa realidade aqui. E muitas vezes, não quer acordar para realmente buscar aprender mais sobre finanças, aprender como organizar essa vida. Porque assim, a gente até gravou no vídeo aqui, que às vezes tem pessoas que às vezes faz R$1.000 de feira, mas muitas vezes dá para ela economizar alguma coisa, né? Mas assim, se você é essa pessoa que vive essa realidade, que a gente vive, ainda a gente também tá aqui embaixo, só que a gente tem um diferencial que a gente tá buscando lutar cada dia para dar uma vida melhor para nós, para nossas filhas e para as nossas gerações. Se você tá nesse mesmo caminho, acorda enquanto é tempo, busque conhecimento. O YouTube vai estar cheio de vídeos, né, para você aprender como organizar suas finanças. Tem livros também que podem lhe ajudar nisso. Procure conhecimento. Realmente, como os gastos aqui que o Thiago Nigo falou, ele foi bem realista mesmo. Tipo, ele foi lá na real, da real mesmo. Porque realmente a gente tem todos esses gastos mensalmente. Nós que ainda somos pessoas assim, baixa renda, e lutamos para sair disso. E desse vídeo, como a gente sempre deixa claro, não é vitimização, nada disso. É realmente motivar você a acreditar que é possível você sair disso. A gente poderia muito bem não estar fazendo nada, estar no oculto, aprendendo, estudando, investindo, mas preferiu compartilhar, porque a gente sabe que são milhares de pessoas que passam pela mesma situação, mas às vezes, tipo, não tem uma referência. Poxa, aquela pessoa está passando por isso, ou ela passou e venceu. Por exemplo, a gente viu o Rick Chester. Rick Chester, ele tá com a ideia de criar um novo podcast. O podcast que ele quer criar, ele até deu ideia interessante. Tipo, ele falou que vai trazer pessoas que estão aqui embaixo, mas estão na caminhada. Porque geralmente os podcasts grandes, né, só querem levar gente grande. E nada de errado, né? A pessoa mereceu, é meritocracia, a pessoa tá lá. Mas geralmente o podcast ele vai visar sempre a pessoa grande, porque a pessoa grande ela vai trazer mais audiência, mais visibilidade, e por aí vai. É negócios. O mundo gira em todo de negócios. Porque a pessoa que está aqui na caminhada, ela ainda não tem essa audiência, ela ainda não tem esse engajamento grande, mas ela está ali na caminhada lutando. E ele falou que o projeto dele, o intuito dele é levar essas pessoas. E a mesma coisa a Jéssica tenta fazer aqui. A gente está aqui e está lutando. E a gente sabe que existem muitas pessoas que estão aqui e também estão lutando, e elas precisam ver outras pessoas também fazendo a mesma coisa, para que ambas vão crescendo juntos. E aqui é o nosso intuito.
é que nós possamos um dia crescer cada um junto. E quando nós chegarmos nos nossos resultados, as pessoas vão poder chamar nós de qualquer coisa. Mas jamais vão dizer que foi sorte, porque foi só, porque aconteceu. Não. Por quê? Porque a gente está partilhando o nosso início de tudo. Inclusive, teve pessoas que comentaram aqui nos nossos vídeos também dizendo que começou a investir porque viu a gente investindo e achava que por ganhar pouco não dava para investir. Só que viu a gente compartilhando aqui e decidiu investir. Então, o nosso propósito também é esse. É através da nossa vida, do nosso testemunho, você também se identificar e começar também a mudar a sua realidade, mesmo que com pouco. Inclusive, ontem, uma pessoa comentou nos nossos vídeos dizendo que era o primeiro dividendo dele foi R$1,70. Hoje ele já recebe o quê? R$4.000 de dividendos, né? Aí com certeza tem mais de R$1 milhão investido. Mas para ele chegar nesse valor, ele teve que começar com um pouquinho. Então a gente tem que parar com essa ideia. Não só posso quando tiver muito, não, gente. Nessa questão não. É começar com pouco. Pra quem tá lá em cima, ela começou de baixo. De alguma forma ela começou. Se você viver essa realidade desse post aqui que a gente também falou, e suas contas já estão no limite, também procura uma renda extra, procura fazer uma renda extra para ver se você consegue se aliviar um pouco. Exatamente, pessoal. E é isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, pessoal, deixa o like, hype o vídeo para que o YouTube entenda que esse vídeo está sendo relevante e recomende para mais pessoas. E se inscreva no canal, sejam muito bem-vindos vocês todos que estão vindo a cada novo vídeo que a gente posta. E a gente vai sempre postar vídeos assim também, pessoal. A gente não vai sempre postar só vídeos a gente mostrando a evolução do nosso patrimônio, ou a gente investindo, não. A gente vai querer falar sobre assuntos que é a nossa realidade, que é a realidade de muitos brasileiros, em formato de notícia, enfim. Que muitos se identificam, né? Então, a gente vai fazer algo novo. E para quem não sabe, a gente também tem um canal também, que é o Jéssica Lima, Vida Real. A gente vai estar deixando também aqui na descrição, onde a gente mostra mais o nosso dia a dia, o que a gente faz, enfim. Também lá vai trazer muito vídeo legal, muito vídeo bacana. A gente já está com um projeto de um outro vídeo aí, mostrando a nossa cidade aqui. Então, gente, vai também nesse canal lá, dá uma força, que é lá um canal mais para quem quer mais ver o nosso dia a dia, né? Aqui é mais sobre dinheiro e negócios. Lá é para ver nosso dia a dia, lá nós postamos o que a gente quer. Então é isso aí, pessoal. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Valeu.